a gente faz uma entrevista para te contar que a EPR venceu o leilão do lote 4 de rodovias do Paraná com um desconto de 21,3% sobre a tarifa do pedágio. A empresa que vai ter que fazer um aporte de 390 milhões de reais. E para nos contar os detalhes então dessa operação, a expectativa inclusive, converso agora com José Carlos Cassaniga, diretor-presidente do Grupo EPR. Tudo bem, Cassaniga? Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel, e boa tarde a todos que nos acompanhem. Antes de mais nada, gostaria de entender um pouco de como é que vocês fizeram esse movimento e como é que vocês se prepararam para esse certame, que no fim das contas qual foi o fator determinante para conseguir vencer esse leilão 4 na percepção de vocês aí e garantir esse desconto de 21,3%, né, sobre a tarifa de pedágio. Perfeito, Muriel. A EPR tem como estratégia, tem como disciplina estudar com profundidade todos esses leilões que fazem parte da carteira de projetos desde 2022, que está em curso pelo governo federal e está em curso também por alguns governos estaduais, né? Então, especificamente no lote 4, né, do Programa de Integração do Paraná, pela NTT, nós nos preparamos com estudos bem profundos, certos de que são rodovias que constituem um corredor logístico estratégico para a região, região que tem interfaces até internacionais, como o Paraguai, e também ligações interestaduais importantes, Mato Grosso do Sul, Paraná, e o acesso até ao Porto de Paranaguá. Nós já estamos presentes no programa do Paraná, da NTT, com 2 contratos de concessão, a EPR Litoral Pioneira e a EPR Iguaçu, e agora, com o resultado desse leilão, nós passamos a ter um terceiro projeto de concessão lá, que vai muito na direção de operar corredores logísticos estratégicos para o desenvolvimento sustentável de regiões que nós participamos. Eu gostaria até de entender quais são os principais trechos ou rodovias que compõem esse lote 4. Olha, esse lote é uma ligação entre Cornélio Procópio, passando por Londrina, Maringá, indo até Guaíra, que é a divisa com o Paraguai, e tem também uma extensão que vai ali da região de Maringá até a ligação com o Mato Grosso do Sul, né? Então, esses são os corredores principais desse importante lote, que é o lote 4 do programa do Paraná da NTT, Programa Federal de Concessões. E até levando em consideração, no fim das contas, esse desconto bem grande aí de 21,3% da tarifa, eu queria entender como é que vocês estão avaliando o retorno de competitividade mesmo, retorno econômico e até a competitividade da proposta diante desse desconto. Olha, Muriel, esse é um projeto que a gente se preparou muito, estudou muito, né? E esse desconto ele é resultante da nossa avaliação do regime de demanda, de tráfego, demanda de circulação de mercadorias, circulação de pessoas, interligações importantes ali entre regiões, né? Também da nossa avaliação das possibilidades de uma prestação de serviço de excelência para todos os nossos usuários naquela região, e também um olhar importante sobre a execução dos investimentos, né? Já que a plataforma EPR ela se prepara muito para levar serviços consistentes aos usuários e também fazer investimentos que são transformadores para a região e que vão assegurar um desenvolvimento socioeconômico adequado naquela região. Disso tudo, dessa equação pensada, estimulada aqui por nós, avaliada por nós, é que resulta o desconto, né? Lembrando que esse programa, né, que já está são 6 lotes, já fizeram 5 leilões, né? E em todos os leilões alguma visão mais consistente do patamar de tarifa que deve resultar foram encontradas, né? É importante mencionar também, Muriel, que o Programa Federal de Concessão de Rodovias conta também com mecanismos novos, né? Em relação ao uso das rodovias, como, por exemplo, o desconto de usuário frequente, que vai também para o lote 4 agora, quando ele virar contrato de concessão daqui a pouco. Ou seja, aqueles usuários que se utilizam mais das rodovias terão uma escala de descontos progressivos para que a sua percepção da tarifa seja melhorada. É uma novidade do programa federal e é o que vai ser também implementado no lote 4 do Paraná.
Perfeito, Caçanig. E aproveito também para te perguntar, considerando o investimento que foi feito nessa concessão, nessa operação especificamente, queria entender qual que é a expectativa de retorno para os acionistas da EPR a partir de agora. A nossa plataforma, Muriel, lógico que eu não vou falar aqui em números, mas a nossa plataforma é uma plataforma muito consistente, concebida, estruturada a partir de critérios, de modelo de negócios que fazem todo sentido, né? Se a gente olhar bem, são investimentos que transformam corredores logísticos e que estruturam cada vez mais capacidade para receber novas demandas de tráfego, né? Então foi assim que nós preparamos. Esse é um conceito bastante importante. Nós só entramos em leilão quando já estamos com a estruturação de capital preparada, confirmada, né? Para se ter uma ideia dos 6 ativos do nosso atual portfólio, nós já temos 4 estruturações de longo prazo, inclusive, feitas, né? E temos mais 2 em etapas bem adiantadas, né? E o lote 4 entra no nosso portfólio quando for ultrapassadas as etapas de homologação, assinatura do contrato e início de operação, entra também com esse mesmo conceito, com esse mesmo modelo de negócio, para, de um lado, assegurar respostas positivas à estruturação de capital que foi feito, e, do outro lado, em paralelo, assegurar também benefícios para a sociedade e preenchimento das expectativas de comunidades e usuários das nossas rodovias. É dessa forma como que nós temos implementado todas as nossas concessões, antecipando até serviços operacionais aos usuários, antecipando instalações operacionais que são úteis aos usuários, e com essa mesma pegada nós vamos agora para a ampliação do nosso portfólio. Perfeito. E também aproveito para te perguntar, olhando especificamente para o consumidor, Caçaniga, se esse desconto de 21,3% vai aparecer já a partir de agora nos pedágios ou só depois do fim das obras? Não, ele já aparece, Muriel, já na largada, né? No início de arrecadação, já vai para as tarifas o desconto que foi ofertado, né? É isso que é o conceito, é a modelagem que foi feita. E, além disso, se empilha ali também aquilo que eu mencionava como desconto de usuário frequente. Então, é de se esperar que, como esse lote tem partes das rodovias que já foram concedidas anteriormente, né, agora os usuários vão perceber uma redução em relação às tarifas que eram praticadas até 2 anos atrás no projeto de concessão anterior, né? E vocês preveem também que, ao mesmo tempo, o preço ele vá subindo ao longo do contrato, né? Como é que deve funcionar isso? Muriel, esse é um ponto importante. O contrato traz realmente essa vinculação, né? À medida que a concessionária vai fazendo os investimentos, ela adquire também uma reclassificação tarifária. Mas isso é muito vinculado às entregas dos investimentos que foram planejados. Importante mencionar que os investimentos estão associados à duplicação de rodovias, né? Tem pouco mais de 230 quilômetros de duplicação nesse lote 4 em específico, mas também tem vias marginais, tem remodelação de trevos e conexões entre cidades e rodovia, entre rodovias também, tem uma série de outros investimentos que reorganizam a capacidade do sistema rodoviário para receber a demanda atual e a demanda futura desse lote. Entendi. E, Caçaniga, vocês estão prevendo que talvez esse lote 4 faça parte de algum projeto de expansão maior da companhia? Como é que vocês estão enxergando aí, olhando já para os próximos passos? Muriel, nós temos por disciplina, desde 2022, que nós iniciamos a plataforma, estudar todos os projetos que são colocados, né? Para se ter uma ideia, desde então, nós chegamos a ter cerca de 30 leilões e a EPR participou de 15, sendo bem sucedida em 7 desses 15. Mas significa que todos nós avaliamos como dever de ofício, vamos dizer assim, e pré-qualificamos, alguns a gente descarta até de poder participar e outros que a gente elege, a gente faz a participação, como eu mencionei agora há pouco, né? Então, nós vamos continuar com essa disciplina, de um lado, prezando muito pelo nosso modelo de negócio, que inclui governança, que inclui disciplina de capital, que inclui profundidade técnica para executar os nossos trabalhos na direção de serviços aos usuários de excelência e na direção de investimentos consistentes e bem realizados.
Vocês têm algum plano para alguma nova concessão? Já dá para citar alguma ou ainda não dá? Não daria, Muriel, pelo seguinte, nós não temos nenhum projeto de ser maior ou de ser melhor. Nós queremos efetivamente, com o nosso portfólio, fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença nas regiões que nós habitamos e, portanto, perseverar muito em serviços aos usuários de excelência, em investimentos consistentes, às vezes até em projetos adicionais reequilibrados para levar mais atendimento aos usuários de uma maneira mais acelerada até, né? Então é isso que norteia, eu diria, a nossa plataforma, os objetivos empresariais da nossa plataforma. Muito bem, José Carlos Cassaniga, diretor-presidente do Grupo EPR, obrigada pela conversa aqui no CNN Money. Volte sempre, viu? Eu que agradeço, Muriel. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, uma boa tarde, boa semana por aí também.